E aí pessoal, aqui quem fala é Daniel Oliveira do canal Geografia 5.0 e vamos resolver mais uma questão, tá? Só que antes de resolver essa questão, eu vou tirar uma dúvida que surgiu de um colega, né? Questionando o assunto, se não esteja enganado. Você me corrija aí, tá? Nos comentários, se eu estiver falando errado ou se eu entendi errado. Sobre a contradição, né? Ou dois assuntos opostos de energia hidroelétrica, ou melhor, usina hidrelétrica e recursos hídricos, ou hidrografia, tá? Veja, a hidrografia ela é um assunto da geografia que quando a gente estuda ela, nós não somente estudamos a água pela água, tá? Primeira observação, a gente estuda ela em todos os aspectos, né? A sua formação, as bacias, para onde corre, para onde vai, a importância, a influência, os potenciais dessa água e a produção da energia por meio da água também entra como um assunto, né, relevante da hidrografia, porque não tem como fazer produção de energia elétrica, por exemplo, sem a água, né? Porque tanto que eu até falei nos comentários que a parte da energia que consumimos no Brasil hoje, 50%, ela é a base da energia hidroelétrica, né, que é por meio dos rios. Então não tem como a gente falar de hidrografia, tá, sem estudar. Não tem como falar, por exemplo, de fonte de energia sem falar de hidrografia e vice-versa, tá? Que é uma coisa puxa a outra, tá certo? Então, isso serve para qualquer coisa, viu? Tem como falar de relacionar hidrografia com sociologia, com biologia, com química, tudo que você imaginar, tá? Que a ciência, ela não é uma ciência isolada. A geografia, ela não nasce de forma isolada, ou melhor, nenhuma ciência nasce de forma isolada, tá? Beleza? Assim também como essa questão, né? Um aluno me questionou, porque ela vai trabalhar aí, um aluno questionou assim, professor, essa questão agora que a gente vai resolver, não é uma questão de sociologia, não? Pode até ser na essência do conceito dela, mas isso é um assunto que a geografia trabalha profundamente, a história, a política, a economia, tá? Lembre-se que a sociologia, a política, a economia, ela também é uma área da geografia. A geografia ela estuda tanto a parte natural, né, que é o clima, o relevo e etc., como também estuda os aspectos políticos, sociais e econômicos. E essa é a grande questão da geografia, né? É estudar a natureza e relacionar ela com a sociedade, né, que a gente vive, tá? E não, então, ou seja, você não pode estudar simplesmente esses assuntos pelo conceito, você tem que saber fazer a aplicação. Essa questão que a gente vai ver, e outras agora próximas, essa é a questão de nível superior, tá? E ela requer muitas vezes, por exemplo, algumas questões que respondemos, ela era mais básica, né? Ou algumas delas, ou muitas delas, são básicas, em que ela apresenta o conceito e você olha lá e qual é que se encaixa e responde. Mas quando a gente vai para questões de nível mais superior, técnico, você vai ver que é algo mais elaborado, né, contextualizado, que termina deixando a questão por difícil. Tá? Então vamos lá. Então, vamos para essa questão aí, mais uma questão, tá? Então, essa forma de organização do trabalho afeta milhões de trabalhadores, sociedades contemporâneas onde a produção econômica transformou-se no objeto imposto às pessoas. Em vez de a pessoa humana ser o objeto da produção, esse processo acentuou-se no século XIX, quando o trabalho, na maioria das indústrias, tornou-se cada vez mais rotineiro, automatizado e especializado, subdividindo-se em múltiplas operações. Empresários, indústrias visavam aí com isso economizar tempo e aumentar a produtividade. Tá? Então, no que se refere ao mundo do trabalho, assinale a alternativa que apresenta o conceito ao qual o texto ele apresenta, tá? Ou faz referência. Então, sem dúvida, sem questionamento, tá? A alternativa aqui dessa questão é a letra A, tá? Trabalho alienado. Beleza? E quem vai propor essas ideias aí vai ser o Karl Marx, tá? Muito criticado, muito aclamado, tá? Então, o trabalho alienado, ele refere-se a uma ideia, né, desenvolvida por ele no século XIX e vai argumentar que nas sociedades capitalistas os trabalhadores são alienados, tá? Do produto do seu próprio trabalho e do processo de trabalho em si. Ou seja, ele produz o que não faz ideia do que ele está produzindo, tá? Ou qual o objetivo, a ideia. E talvez para ele não faça nem sentido, né?
Talvez o questionamento das suas ações, do seu trabalho, talvez seja, para ele, talvez não faça nem sentido. Mas para que eu produzo isso mesmo? Eu ganho só para fazer isso? Não, tá? E aí, logicamente, que existe uma exploração do trabalho, ok? E é por isso que a gente precisa estar atento a esses conceitos. Por exemplo, não tem como estudar geografia, tá, sem a gente entender o capitalismo, ou as fases do capitalismo. Não tem como entender, estudar geografia sem entender o trabalho de Marx, tá, de Karl Marx. Então precisamos entender, pelo menos, para poder discutir e debater. E quando você entende, pelo menos, a essência daquela ideia, você consegue perpassar ou brincar em todo esse jogo. E tem palavras-chave aqui no texto que vai mascarar não, ou vai nos mostrar para qual afirmação aí o texto está propondo, tá? A letra B não pode ser porque, de fato, aqui a gente não vê evidências do trabalho escravo, né? Muito embora, né, os trabalhos de hoje se enquadram muito esses pseudos trabalho escravo, né? Pseudo no sentido de que ele é velado, né, escondido, mas de fato a gente tem essa questão do trabalho. O trabalho terceirizado vai ser aquele trabalho em que a pessoa vai estar trabalhando a cargo de uma empresa, mas que também se enquadra dentro desse trabalho de alienação no que Marx propôs, tá? Talvez seja mais uma forma moderna de se falar também de trabalho alienado, beleza? Essa ideia do trabalho alienado é mais visível, né, no que vai propor no filme dos tempos modernos de Charlie Chaplin, né? Ali de fato o trabalhador sim é alienado, hoje também, tá? Mas naquele filme que ele trabalha, né, dos tempos modernos, ele expressa de forma mais nítida, né, a questão da alienação do trabalhador, tá? Sim, deixa eu colocar alguns pontos aqui referente à alienação do produto, tá? O que seria essa alienação do produto? Os trabalhadores, eles não têm o controle, né, sobre o que eles produzem, nem sobre o destino final dos produtos, tá? A alienação do processo de trabalho, como seria isso? Os trabalhadores, eles não têm autonomia nem a participação nas decisões sobre como o trabalho é organizado. Para você ter uma ideia, eles são submetidos a uma divisão do trabalho imposta pelo sistema realizado, né, tarefas repetitivas e monótonas. Alienação da própria atividade laboral. Veja o que seria isso. O trabalho ele é reduzido a uma mera obrigação para sobreviver, tá? É por isso que nesse sistema que a gente vive, né, teoricamente, você vale o que você tem. Se você não trabalha, você não tem do que viver, do que comer, onde morar, tá? E essa é a grande sacada da Revolução Industrial. Por exemplo, para você ter uma ideia, o capitalismo ele é dividido hoje em 4 etapas, né? A primeira fase do capitalismo comercial, depois industrial, monopolista e por último o que a gente vive hoje, que é esse meio técnico, científico, informacional, tá? Então, na primeira fase do capitalismo, a gente tinha muito a questão do trabalho escravo. Então, não tinha necessidade de assalariar o povo. Para que eu vou assalariar se eu posso escravizar? Só que na segunda revolução industrial vem a grande jogada. A gente cria uma indústria que produz mais, né? Ou seja, uma indústria ou uma fábrica, ela representa a força aí de 100 a 1000 homens, por exemplo, e a gente consegue produzir mais, né? Aí vem aquela ideia, e aí, quem é que vai consumir esses produtos? O trabalhador. Mas como é que o trabalhador vai consumir se ele é escravo? Aí que vem a grande sacada de dar a libertação, né, para essa galera, ou extinguir com o trabalho escravo, para poder criar esse sistema, né, de trabalho assalariado, né, que o cara agora vai viver do que ele mesmo vai produzir, tá? Do seu próprio suor, do seu próprio trabalho. Só que nessa fase, a primeira fase da Revolução Industrial, a gente percebe que esse salário mínimo, né, ele não vai ser bem mínimo. Até hoje, o salário mínimo ele não é mínimo, pelo menos no Brasil, tá? Tá muito longe de ser mínimo. Tá? Então essa é a grande sacada da Revolução Industrial, acabar com esse sistema escravocrata e entrar numa nova era industrial assalariando o povo, né? Dando ao povo emprego, um salário que é uma miséria, uma jornada absurda de trabalho, né? E nessa perspectiva do trabalhador viver a mercê da indústria, ele passa a não ter noção do que se perpassa no mundo, né? De casa para o trabalho, do trabalho para casa, né? E muitas vezes morrendo, né, por falta de recursos, dinheiro, comida, etc. E é nesse momento aí que a criança também ela passa a ser também parte da indústria, né? Porque até então, no passado,
o provedor, né, historicamente, que sempre foi o pai, ele passa a não ser mais o provedor, porque o seu trabalho, o seu salário não consegue dar conta, né, da demanda dentro de casa, e aí fazendo com que filhos, mulheres também passam a ter que trabalhar, né, nas indústrias para tentar suprir as demandas, as necessidades dentro de casa. Beleza? Então, essa é a questão aí do que vai propor Marx, né? Então, quando você começa a estudar e entender de forma mais teórica, né, tentando entender cada conceito e a aplicação dele, mas não estudar o conceito pelo conceito, você passa a ter uma noção maior sobre essa questão. Então, ela pode vir a cair sim na tua prova, tá? Até porque isso é geografia pura, né? Mas às vezes o cara questiona, mas isso aí acha que porque a geografia tem determinados conceitos, tem que se cobrar somente aquilo, tá? Não, a geografia é tudo isso e mais um pouco, tá? Como é que eu vou relacionar a sociologia dentro da geografia? A partir do momento que eu estudo a sociedade, como ela se forma, como ela é estruturada em diversas sociedades, né? Como ela está espacializada no planeta, eu passo agora a estudar a geografia. Tá? E entender o modelo de produção dentro da sociedade como um todo é uma questão geográfica, é a visão que você está tendo no espaço. Ó, tal país trabalha assim, outro assado e assim por dentro. Eu estou entendendo como é que funciona a dinâmica. E só para terminar, os meios de produção é aquele cara que ele tem o domínio, né, de todo o processo produtivo. Digamos que eu tenho uma escola, né, por exemplo, sou professor. Então eu sou dono da escola, sou dono de tudo, das salas, das cadeiras, de tudo. Ou seja, toda a estrutura é minha. Então essa escola, a estrutura dela é o meu meio de produção, tá? E aí eu vou assalariar o povo, professores e etc. para poder usar desse meio para gerar a minha própria riqueza, tá? Beleza? Então vou ficar por aqui, tá? Qualquer coisa vocês colocam nos comentários e vou gravar um aulão, tá? Ou vou fazer um aulão, esse aulão eu vou fazer de resolução de questões, beleza? E vou gravar uma outra aula, né, mais duradoura, né, de 2 horas, mais conceitual para quem tiver interesse, vou cobrar um valor irrisório, tá? E vou estar postando aí, liberando aí para quem tiver interesse. Quem não tiver, tá, fica aí só mesmo com as aulas, que também dá para chegar junto, tá? Mas lembre-se que você está numa reta final. Estou cobrando um valor irrisório e eu acho que uns 5 a 6 reais a mais não vai fazer diferença, muito pelo contrário, tá? Beleza? Pessoal, eu tô ficando por aqui. Agradeço a vocês aí que estão me assistindo, tá? Que estão chegando junto aí no meu canal. Se você não é inscrito, se inscreve no meu canal, curte, comente, compartilha. Qualquer dúvida, apresenta aí. Eu vou olhando os comentários de vocês, estou acompanhando, tá? E respondendo à medida do possível cada um de vocês. Nos vídeos mesmo, que eu acho até mais prático e mais rápido, tá? Valeu e até a próxima. Fui!